Olá, meus amigos, nós estamos iniciando mais um Evangelho Online. Meu nome é Tereza Limeira e nós estamos aqui hoje com Fernando Lima, Josinaldo Barbosa, aqui para a gente buscar a essência do Evangelho de Jesus, a mensagem de hoje maravilhosa do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, os itens 18 a 21. Então a gente vai iniciar, desde já agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos aqui reunidos e pedir para Fernando fazer a prece inicial dos nossos trabalhos, tá bom? Vamos elevar nosso pensamento ao alto, identificando a presença sublime de Jesus, Mestre amado, agradecendo a Deus por nossa existência, por nossa vida, por tudo de bom que nós recebemos. Pedindo a espiritualidade amiga e benfeitora que nos conduza nesse momento da leitura e comentário do Evangelho de Jesus Cristo, que nos deixou como guia para a nossa evolução espiritual. Que a presença de Jesus se faça entre nós, hoje e sempre. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos dar início à leitura do item 18, 19, 20 e 21, do capítulo 27, Buscai e acharei, pedi e obtereis, desculpem. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores reclamam preces, e essas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem neles pense, menos abandonados se sentem, menos infelizes. Entretanto, a prece tem sobre eles ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e possivelmente desvia-lhes do mal o pensamento. É nesse sentido que eles podem não só aliviar, como abreviar os sofrimentos. E aqui ele pede para fazermos a leitura também na segunda parte do Céu e Inferno, com relação aos exemplos, dos estudos que Kardec fez, as pesquisas com os espíritos sofredores. Então, é importante essa leitura. Então, dando continuidade no item 19, a gente vai ver pessoas há que não admitem a prece pelos mortos, porque, segundo acreditam, a alma só tem duas alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas, resultando, pois, em ambos os casos, inútil a prece. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos, por instante, a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr termo. Perguntamos se, nessa hipótese, será lógico, será caridoso, será cristão recusar a prece pelos réprobos? Tais preces, por mais impotentes que fossem para os liberar, não lhes seria uma demonstração de piedade capaz de abrandar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado a galés perpétuas, quando mesmo não haja a mínima esperança de obter-se para ele perdão, será defeso a uma pessoa caridosa e carregar-lhes os grilhões para aliviá-lo do peso destes? Sendo alguém atacado de mal incurável, deve-se-á, por não haver para o doente esperança nenhuma de cura, abandoná-lo sem lhe proporcionar qualquer alívio? Lembrai-vos de que, entre os réprobos, podem achar-se uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E dizei se, não havendo, segundo credes, possibilidade de ser perdoado esse ente, lhe recusarias um copo de água para mitigar-lhe a sede? Um bálsamo que lhe seque as chagas? Não faríeis por ele o que faríeis por um galé? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso cristão não seria. Uma crença que petrifica o coração é incompatível com a crença em um Deus que põe na primeira categoria dos deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal,
Ora, negar nesse caso a eficácia da prece, fora negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos, dos bons conselhos, fora negar a força que aurimos da assistência moral dos que nos querem bem. Olha como é interessante, profundo, né? Mostrando para a gente, primeiro, né, a necessidade de nós orarmos, né, pelos espíritos sofredores. Né? E é interessante que desde o início, né, ele fala que eles reclamam prece, eles pedem, eles suplicam. E a gente, né, principalmente nós espíritas, né, devemos ficar, né, bem ligados nessa solicitação, né, consciência, né, que nós temos da necessidade da prece por eles. Eu acho que tudo parte do princípio de que nós acreditamos na vida eterna. Se nós acreditamos na vida eterna, então a morte não é o fim de tudo. E se não é o fim, então há algo pós-morte. Se há algo pós-morte, então a gente pode fazer algo por eles. Já que a gente não pode fazer uma coisa material, mas pelo menos a gente pode dar um apoio espiritual. E a prece, ela se volta muito bem para isso, para dar esse apoio espiritual a esses necessitados. A não ser, como ele fala no item 19, daquelas pessoas que acreditam de que adiantaria eu fazer uma prece, considerando que o espírito ou já está condenado a uma pena perpétua, ou já está salvo. Então, de que adiantaria? Se já está salvo, não adiantava fazer prece, porque já estaria salvo. E se tivesse condenado a uma pena perpétua, por ele ser um pecador, entre aspas, então não adiantaria também fazer prece, porque ele já era pecador e já estaria condenado ao inferno aí. Então, mas nós espíritas não compartilhamos desse pensamento, apesar de a gente respeitar a opinião de outrem, mas não somos obrigados a concordar com tais opiniões. Então, nós partimos do pressuposto que os espíritos somos nós que estamos desencarnados. E por sermos nós que estamos desencarnados em um processo evolutivo, a gente pode ser auxiliado ou vir a reconhecer de alguma falha que nós cometemos. Então, a prece é um instrumento fantástico para poder ajudar a essas pessoas nessa situação. Né? A gente está falando aí de justiça divina, né? do Deus, do nosso Deus. E se a gente trouxer aqui para a nossa justiça da terra, todo cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório. Que ninguém está condenado perpetuamente, principalmente na legislação brasileira. Não é a minha área, mas a gente vê, tem direito à defesa. E quanto mais uma pessoa que a gente vê cometeu um erro, uma barbaridade, mas ele tem direito a se arrepender, e ele pode se arrepender e pode evoluir. Voltando ao item 18, a gente vê muitas reclamações, principalmente quando se trabalha na área da mediunidade, dos irmãos que reclamam que seus familiares só lembram deles no dia de finados. Aquele momento que eles vão para lá, eles fazem questão de ir para lá, que é um momento que eles estão perto dele. Que em casa, em momento algum, ninguém lembra, ou quando lembra, numa hora inoportuna, ninguém para muitas vezes para fazer uma prece, muitos irmãos desencarnam, não sabem que desencarnaram, e não tem essa ajuda. Ele indica o céu e o inferno, os exemplos, e uma parte lá ele fala de quanto é trabalhosa essa passagem. Que nós espíritas, a gente tem uma grande preocupação de como será o depois. Trabalhar hoje para não ter problema depois. Aí a gente imagina como se fosse uma pessoa que tivesse que sair da sua cidade, do seu estado, do seu país, de uma hora para outra, sem poder arrumar mala, sair sem conhecer nada, sem conhecer língua, chegar lá todo desnorteado, sem noção nenhuma. Se ele pudesse ao menos receber uma ligação de um familiar, de um amigo que conhece o local, que lhe dê uma orientação, mas muitos não têm essa condição. O mesmo se faz com um irmão nosso que parte para a vida, para a morada espiritual, né, onde nós
iremos, né? E é interessante a leitura dessa segunda parte do Céu e Inferno, que conta exatamente os casos que Kardec, né, presenciou, né, dos contatos com os espíritos sofredores. Aí lá tem os espíritos suicidas, né, que cometeram assassínios, né, uma série de atrocidades, e como eles se encontravam, né, dentro da forma em que eles agiram no mundo espiritual, né? E é uma lição para todos nós, né? E a gente tem que estar sempre, né, buscando bem, se esforçando, né, para não cair nos deslizes, para não perdermos essa oportunidade, né, de estarmos encarnados, né? Aí mostra quão grandiosa é, né, a nossa encarnação, estarmos aqui. E a questão também, que ele fala aqui no segundo item, no item 19, que tem pessoas que têm medo de rezar pelos mortos. Interessante, né? Eles estão lá, não, deixa eles lá no canto deles, não sei o quê, né? Vão interferir, ficam com medo até se orarem. Acho que eles ficam pensando que vão orar, o espírito vai aparecer. Existe uma certa ignorância, né? E a gente como espírito, a gente tem que estar, né, para instruir, para mostrar que não é bem assim, né, Josinaldo? Como não fosse, se não fosse espírito como nós. É isso. Porque, de certa forma, para as religiões tradicionais, ou então vamos dizer assim, para as doutrinas tradicionais, eu vou incluir aí o ateísmo também como uma doutrina, que o materialismo, que não acredita na vida espiritual, para eles, então, se eles não acreditam na vida espiritual, só na vida material, então realmente não faz sentido a prece. E para as outras religiões tradicionais, as outras crenças tradicionais, né, eles acreditam que o destino deles está selado na hora da morte. Ou seja, está selado porque ele já fez o que tinha que fazer durante a vida, e ali é só aguardar o dia da decisão, né, o dia do juízo final. Então, se é no juízo final, então não esperaria mais, uma prece não adiantaria mais. Aí eu acho interessante que Kardec, ele fala, Kardec não, né, os espíritos, aí ele fala de uma coisa interessante, fazendo uma referência. Imaginemos que nós tivéssemos aqui dentro da justiça dos homens a pena perpétua. Imaginemos, como ele dá o exemplo aí, das pessoas que eram condenadas, os escravos, a remarem nas galés. Ou seja, eles estão ali, são trabalhos escravos que são ali até a exaustão, até a morte, eles são condenados a essa coisa. Como se naquela situação, uma pessoa que chegasse e aliviasse o trabalho dele por uns 5, 10 minutos, uma hora, ou qualquer que seja o tempo, não servisse para aquela criatura. Ou seja, mesmo tendo uma pena perpétua, mas qualquer alívio que a gente dê, é um alívio que vai ser agradecido. Isso me lembra bem aquela passagem no livro Nosso Lar, né, de André Luiz, em que ele não dava muita, vamos dizer assim, não dava muita bola para esse lado espiritual da coisa, né? E quando ele desencarna, aí ele vai perceber que existem duas pessoas que fazem oração por ele. E uma das pessoas que faz oração por ele é uma pessoa que ele nem conhecia praticamente, nem se lembrava. Mas era uma pessoa que, quando ele estava encarnado, ele ajudou, e aquela pessoa tornou-se grata a ele ao ponto de sempre estar fazendo uma prece por ele. Então, vê o quanto é valioso uma prece para um espírito. André Luiz ali, ele vê o jato, a forma de luz como ele recebe daquela criatura desconhecida para ele, né? Mas uma prova que nós não estamos sozinhos em lugar nenhum, né? É mesmo. E uma coisa interessante aqui, nesse último parágrafo do item 19, quando diz a não eternidade das penas, não implica a negação de uma penalidade temporária, dado não ser possível que Deus, em sua justiça, confunda o bem e o mal. Muitos espíritas acham que, assistindo uma palestra na semana, participando da fluidoterapia, que é tomar um passe, tomar água magnetizada, está salvo. Não é? Mas o mais interessante é essa palavra, está salvo. Está salvo, né? Está salvo já dá uma ideia de salvacionismo. Né? Mesmo na doutrina espírita. Porque nas outras religiões a gente vê muita gente que diz que, como eu já tenho muitos colegas que dizem, rapaz, tua religião é muito complicada, que tem que estudar, tem que saber o porquê, tem que se melhorar. É melhor a minha, que eu vou lá no dia de domingo, faço minha obrigação, estou resolvido. E eu já estou salvo, aceitei Jesus.
como aceitar Jesus fosse uma coisa que, não sei nem dizer, porque nós tentamos seguir os passos de Jesus. A diferença é aceitar Jesus é uma coisa, mas Jesus não diz isso. Jesus não diz assim, olha, me aceitem. Não, fala assim, olha, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Segue ele, segue os passos dele. Os passos de Jesus. Muito bonita essa passagem, que muito importante. Vamos dar conta com a Claro, né? claro, fica à vontade. Aqui no item 21, que começa exatamente assim: o homem sofre sempre consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal seria perpétua, se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco, se pronto é o arrependimento. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar do mal causado, é necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode sempre, com sua livre vontade, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. O homem é assim constantemente, o árbitro de sua própria sorte, pertence-lhe abreviar ou prolongar, indefinidamente, o seu suplício. A sua felicidade ou a sua desgraça depende da vontade que tenha de praticar o bem. Tal a lei imutável e em conformidade com a bondade e a justiça de Deus. Aqui mostra exatamente que tudo depende, né, do nosso arrependimento, do nosso reconhecimento do erro. A partir de então... Isso é interessante que ele fala aí. A pena é perpétua enquanto durar. Ou seja, me lembra bem aquele poema lá de Vinícius de Moraes, né? Que seja infinito enquanto dure. Ou seja, enquanto a pessoa insistir em permanecer no erro, essa pena será eterna. Enquanto ele insistir, eterna até durar, infinito até enquanto durar essa situação. Mas na hora que ele toma a consciência que está errado, ou seja, aquela parte interessante que diz, para poder a gente melhorar ou reparar um erro, é necessário primeiro que a gente tenha consciência que cometeu aquele erro. Enquanto a gente não tomar consciência que cometeu o erro, a gente está insistindo e vai ficar eterno nesse processo, né? Ou seja, até não, é infinito enquanto durar essa situação. Na hora que ele diz, olha, cometi erro, então aí a gente começa a reparação. Ele tomou consciência que errou. Então a partir daí é se arrepender do erro, pedir perdão pelo erro e reparar adiante. Então, esse é o processo. E a prece pelos irmãos sofredores vai fazer com que eles, né, tomem consciência para partir para outra etapa ou a outra encarnação, né? E é interessante a gente ver que as leis de Deus são eternas e imutáveis, mas dentro das leis divinas, quais são as leis que existem? A lei do progresso, a lei da liberdade, não é isso? Eu acho que essa daí o livre-arbítrio, que também está aí, e da justiça, amor e caridade. Então tem todo, né, esse contexto que a gente tem que agir, né? A gente tem que fazer alguma coisa pelo outro sempre, né? E o outro sempre pode ser ajudado, né? Independente da pena que esteja passando, da condição espiritual que esteja. Então essa certeza de saber que o poder da prece, olha a importância, né? Que a gente, né, às vezes até valoriza muito, de lembrar por esses irmãos suicidas, né, que estão numa situação assim, difícil, mas que a gente tenha certeza que essa prece vai chegar e que de alguma forma ele vai poder cumprir, seguir em frente, não é isso? Vai fortalecê-lo, vai reanimá-lo, né, para outras oportunidades de vida, né? Quando você fala aí na condição moral, na condição que o espírito se encontra, a gente deve pensar da seguinte forma, que a gente, quando partir para o outro lado, a gente não vai ser diferente do que a gente é aqui, não. A gente tem que se colocar no lugar disso. Vai ser a mesma coisa. Se a gente partiu no erro, aquele erro a gente não consegue enxergar, a gente vai continuar a nossa caminhada dessa maneira. É mesmo. Até encontrar um ponto, no caso a prece,
um auxílio muito grande que pode nos tirar daquele caminho. Se não for o único. Se não for o único. E aquele pensamento fixo que nós temos, muitas vezes, a gente fixa naquela coisa, só para quando consegue resolver aquilo. Na erraticidade, da mesma forma. Aí não chega uma prece para um irmão, aí vai dizer o quê? Eita, não parei para pensar por esse lado. Aquele sentimento de vingança, muitas vezes levam o rancor, o ódio por alguém. Enquanto a gente não se libertar desse pensamento, a gente está condenado a uma pena perpétua. Isso aí é perpétuo. Né? Na hora que eu me liberto, deixa de ser perpétuo. Na hora que eu me tomo consciência, deixa de ser perpétuo. Enquanto a gente está na culpa, na mágoa, no ressentimento, né, ali focado, a gente está com o pensamento fixo. Pronto. É por isso que eu acho interessante que todos nós, como espíritos, estamos fadados a sermos felizes, né? Todos nós estamos submetidos a uma lei de progresso, essa lei é inexorável, todos nós progrediremos. Agora, progrediremos, a gente pode ir em linha reta ou podemos ir por desvios. E esses desvios é que a gente às vezes sai e se por acaso alguém não alerta que a gente não toma essa consciência. Então, por isso que é importante a prece, que ela traz a gente para o trilho. Direcionar, né? Direcionar a trajetória do espírito. Seja nossa como a do outro. E nesse retorno, a gente vai retornar para aquele ponto que nós desviamos. Ninguém vai partir para frente, vai voltar para onde estava para recomeçar. Interessante você falar isso, falou aí de quanto eterna vai durar, o tempo que você passar, o tempo que você quiser. Tem essa parte, esse parágrafo, terceiro ou quarto, que diz: desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a presença. Você falou em nosso lar, a questão mesmo de André Luiz, né? Certeza. O tempo que ele passou no umbral, ali, com todos os seus ressentimentos, e no momento que ele pediu clemência, clamou, pediu auxílio, o Espírito do Alto estava lá para assisti-lo. Deus, em sua infinita bondade. E é interessante, você falando nossa, lá me lembrei do livro Libertação também, que eu recomendo para vocês, porque a trajetória de Gregório, né, de um espírito altamente chefe dos espíritos trevosos, né, que foi solicitado para ele a ajuda, foi uma equipe espiritual para lá, né, a gente chega se emocionando de falar, é emocionante o livro, né, e você vê, né, por conta de uma prece, de um pedido, né, da espiritualidade achar, né, a irmã Matilde, né, a benfeitora, já perceber que ele estava cansado de ser mal, né, de insistir na vingança, gente. Olha, tem hora que o espírito sofredor já não aguenta mais viver no mundo do desvio, né, do mal, né, porque a lei divina é a lei de amor. Então, a partir do momento que a gente se afasta, né, é um tormento, não vai muito longe, porque o bem sempre vence. E o livro, olha, é recomendadíssimo, além do nosso lar também, que todos eles, da coleção de André Luiz, são assim, fantásticos, para a nossa vida, para a gente aprender a incorporar, né? Lembrando de uma coisa, que o mal é a ausência do bem. O mal não adentra onde não está o bem. Na hora que o bem chega, as coisas começam a mudar. Interessante, é até bom você ler esse último. Eu também pensei nisso. Assim, o espírito culpado e infeliz pode sempre salvar-se a si mesmo. A lei de Deus estabelece a condição em que se lhe torna possível fazê-lo. O que mais das vezes lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por nossas preces lhe inspiramos essa vontade, se o amparamos e animamos, se pelos nossos conselhos lhes damos as luzes de que carece, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue a sua lei, tornamos-nos instrumentos, uma coisa linda, da execução de outra lei, também sua, né? A de amor e de caridade, execução em que, desse modo, ele nos permite participar, dando nós mesmos com isso uma prova de caridade. E aqui ele pede novamente o livro Céu e Inferno, recomendadíssimo, nos capítulos 4, 7 e 8. Olha que fechamento maravilhoso dessa mensagem. É super interessante quando ele fala aí, né? O espírito pode salvar-se a si mesmo, ou seja, o que é fato é,
todo mundo é responsável pelo seu destino. Quando nós fazemos uma prece direcionada a alguém, na realidade não é com a ideia de salvar outrem, mas sim de despertar nele esse estado de consciência para que ele se salve por si mesmo. Ou seja, o que a gente faz na realidade é tentar tocá-lo para poder ele tomar consciência do estado em que se encontre e a partir daí ele mesmo reverta o processo. É porque nós usamos o livre-arbítrio. Exato. Né? Agora, o livre-arbítrio, que a gente diz, é um livre-arbítrio, para nós ele é condicionado. Entre o bem e o mal. Nós temos essa intuição. Nós nascemos com a centelha divina em nós. Uma criança, quando está fazendo uma coisa errada, ela sabe. Ela tem aquela noção que está fazendo errado. E aí cabe aos pais começar a orientar, né? A responsabilidade dos pais, dos educadores, né, Fernando, também. Que aí vai levar para quê? Para um certo conhecimento, uma maturidade do espírito enquanto encarnado, que pode ele ou não, depende, para o segundo estágio, né? A segunda etapa. E a importância, né, de saber que todos nós estamos ligados, né? E à medida que você mentaliza uma pessoa, entra em prece por ela, você não está ajudando só aquela pessoa. Né? Muitas vezes aquela pessoa está com processo obsessivo, então tem vários irmãozinhos que estão ali, né, comungando. Então você não ajuda, não pense que você vai ajudar só um. Você vai orar por um, mas todos vão ser auxiliados. E a gente vê também, né, esse fato no livro Libertação. Né? Quantos espíritos foram ajudados só com o objetivo de Gregório. Né? A gente tem que ter sempre isso em mente, que nós todos somos cooperadores da divindade, cooperadores do Cristo, né? Buscando o bem a partir de nós. Né? A gente tem sempre, né, introjetar essa mensagem, né, do Cristo e vivenciá-la. Né? Executar a prece em todos os instantes do nosso dia, da nossa jornada, não somente para pedir, mas principalmente para agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né, numa nova encarnação, tentando, né, nos esforçar. O Espírito já está nesse estágio, né, de se esforçar para fugir um pouquinho das besteiras que fez, das bobagens que fez. Né? A gente vai nessa caminhada ainda, engatinhando, né, nesse despertar novo, né, nessa visão nova, de saber que as penas não são eternas, mas nós somos os artífices do nosso próprio destino, como afirmou Kardec aqui nessa mensagem. Né? Nós construímos a nossa vida. Nós já estamos já em considerações finais. Vocês querem, assim, fazer um fechamento? Querem dizer mais alguma coisa? Vamos lá. Eu acho interessante que a prece, ela, quando nós fazemos direcionada a outras pessoas, a gente tem que ter consciência o seguinte, que na realidade a gente pode estar direcionando a uma pessoa desconhecida, a uma pessoa que a gente não teve muita afinidade, mas principalmente a gente tem que ter consciência que um de nós, do nosso ciclo familiar, pode ser que seja um dos necessitados da prece. E o mais interessante, eu acredito muito na reciprocidade, ou seja, na hora que nós pedimos por outro e despertamos a consciência de alguém, no futuro pode ser que nós mesmos sejamos necessitados dessas preces. E aquelas pessoas que nós ajudamos, direta ou indiretamente, com certeza intercederão por nós. Vão advogar por nós. Vão advogar por nós. Então, é por isso que, acima de ser um ato de caridade a prece, mas é um ato de necessidade nossa. A gente pedir por outro, porque é uma maneira de todos nós juntos, como humanidade, darmos um passo para transformarmos o planeta em um planeta melhor. E uma prece simples, mas feita de coração. Importantíssimo. Não precisa ser aquelas preces longas, memorizadas. Não, prece que venha lá do fundo do coração mesmo, com todo amor, que em se falando em Cristo, tem que ter amor, né? Com certeza. Não consegue separar Cristo e amor. E Cristo é amor. É tudo. Pois a gente só tem a agradecer, né? Mais um evangelho. Vamos encerrar com a prece que Josinaldo vai fazer e enviar vibrações para todos os irmãos sofredores, encarnados e desencarnados. Josinaldo já está aí, já mentalizando.
Então, aproveitamos essa atmosfera em que nós nos encontramos aqui, em que estamos com certeza sendo assistidos pela espiritualidade amiga, bem como Jesus outro dia nos disse que quando duas ou mais pessoas encontrarem-se reunidas em seu nome, Ele estaria presente. Nós temos a consciência que aqui Ele está. Então aproveitamos essa oportunidade para agradecer. Agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecer pela condição em que estamos encarnados. Agradecer pelas nossas conquistas. Agradecer pela forma em que nós estamos vivendo nessa encarnação, tendo consciência dessa doutrina espírita que tanto nos ajuda a compreender os ensinamentos de Jesus. Também gostaríamos de aproveitar a oportunidade em que Ele está nos ouvindo para pedir força para que nós continuemos na nossa jornada, para que nós continuemos nessa trilha de construção de um destino melhor para nós e para toda a humanidade. E também aproveitar essa oportunidade em que estamos aqui juntos com Jesus para dizer o quão importante Ele é para nós, sendo o nosso guia e modelo, e que assim nós possamos trilhar pelo caminho da verdade e da vida. Que assim seja. Assim seja. Só tenho a agradecer. Muita paz para todos. Fiquem com Deus. Muita paz. Obrigado. Obrigado.